podem ser divididos em 4 grupos principais. Nona classe: espíritos impuros. São inclinados ao mal e dele fazem o objeto das suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança, e tomam todas as máscaras para melhor enganarem. Ligam-se aos caracteres bastante fracos para ceder às suas sugestões, a fim de compeli-los à sua perdição, satisfeitos em poderem retardar o seu adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas que suportam. Nas manifestações, são reconhecidos pela sua linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões. Nos espíritos como nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral, se não intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza das suas inclinações, e se querem fazer que se enganem, falando de modo sensato, não podem sustentar o seu papel por muito tempo e acabam, sempre, por trair a sua origem. Certos povos fazem deles divindades malfazejas, outros os designam sob o nome de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Os seres vivos que animam, quando estão encarnados, são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez, a sórdida avareza. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, o mais frequentemente, sem motivos, e pelo ódio ao bem, quase sempre, escolhem as suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, a qualquer classe da sociedade a que pertençam, e o verniz da civilização não os garante do opróbrio e da ignomínia. Oitava classe: espíritos levianos. São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Imiscuem-se em tudo, respondem a tudo, sem se importarem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos aborrecimentos, pequenas alegrias, em atormentar, em induzir maliciosamente ao erro através de mistificações e travessuras. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de duendes, gnomos. Estão sob a dependência de espíritos superiores, que os empregam, frequentemente, como fazemos com os serviçais e operários. Parecem, mais do que outros, apegados à matéria, e representam ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, seja porque habitam o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou as entranhas da terra. Manifestam, frequentemente, sua presença por efeitos sensíveis tais como os golpes, o movimento e deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar, etc., o que se lhes faz dar o nome de espíritos batedores ou perturbadores. Reconhece-se que, esses fenômenos, não são devidos a uma causa fortuita e natural, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, nas atribuições de espíritos inferiores, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Em suas comunicações com os homens, sua linguagem, algumas vezes, é espirituosa e engraçada, mas, quase sempre, sem profundidade, ligam as bizarrices e os ridículos que exprimem em tiradas mordazes e satíricas. Se ostentam nomes supostos, mais frequentemente, é por malícia do que por maldade. Sétima classe: espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante extensos, mas creem saber mais do que sabem em realidade. Tendo alcançado algum progresso em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério que pode enganar sobre as suas capacidades e as suas luzes, mas, o mais frequentemente, não é senão um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrestre, é uma mistura de algumas verdades ao lado dos mais absurdos erros,
no meio dos quais descobrem a presunção, o orgulho, o ciúme e a teimosia dos quais não puderam se despojar. Sexta classe. Espíritos neutros. Não são nem bastante bons para fazerem o bem e nem bastante maus para fazerem o mal, pendem tanto para um quanto para o outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pelo moral quanto pela inteligência. Participam das coisas deste mundo, das quais lamentam as alegrias grosseiras.